Então, nós teremos até 30 minutos, né, para fala de cada convidada, cada convidado, e nós prosseguimos agora. Vou passar a palavra para Andresa Cristina da Costa e Silva. Ela é mestra em psicologia na linha de processos psicossociais da Universidade Federal do Amazonas, graduada em psicologia na mesma instituição. Atualmente encontra-se como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e consultora técnica para a prevenção da violência de gênero para o de População da ONU, junto à Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Boa noite, Andresa. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer enorme estar aqui, né, e dialogar sobre um tema tão importante, que é a contracolonização na gestão integral de riscos, emergências e desastres, e como isso pode nos auxiliar para aprender, né, e contemplar as existências Brasis. Eu agradeço o convite promovido, né, pelo Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região, e eu espero que a gente tenha uma noite de muitas trocas e afetos. Um pouco sobre a minha audiodescrição e as minhas nomeações nessa sociedade. Sou Andresa Costa, manauara, do Amazonas, artista, psicoterapeuta e atualmente estou aí na coordenação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Sou uma mulher negra, afro-amazônica, cisgênero, com cabelos cacheados até os ombros, na cor castanho escuro, uso óculos com armação vermelho e preta, tem um rosto arredondado, com muita bochecha, olhos meio puxados, lábios pequenos, com um pouquinho de maquiagem para esconder a correria do dia. Visto uma blusa na cor branca, um colar grande feito de sementes de açaí, e no fundo da minha tela, uma parede em branco. Inicio minha fala pedindo licença aos que vieram antes de mim e bênção para quem de bênção. Peço licença também para ler o texto que eu fiz, que a memória já não me ajuda muito. Eu espero que possa fluir aqui na linha do pensamento. Permitam agora que eu traga um trecho da toada, da música, do Boi Garantido, do ano de 99, do Festival de Parintins. O nome da música é A Vida Depende da Vida para Sobreviver, da composição de Tony Medeiros e Magno Aguiar. Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer. A vida depende da vida para sobreviver. A vida depende da vida para sobreviver. Trouxe um trecho dessa toada para temperar esse caldo de saberes. Vivemos em um país caracterizado por uma imensa diversidade cultural e social, mas também por desigualdades históricas e desafios contínuos na gestão de riscos e desastres. A noção de contracolonização, em seus múltiplos aspectos, pode oferecer caminhos para transformar a maneira como abordamos essas questões. Mas o que seria a contracolonização? Em termos gerais, né, seria um conceito que se opõe às práticas coloniais tradicionais e à busca de reconstruir sistemas e estruturas a partir de perspectivas locais, autênticas e descentralizadas. No contexto da gestão de riscos e desastres, isso significa desconstruir modelos impostos e frequentemente ineficazes que não consideram as realidades e as necessidades das comunidades afetadas. Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, quilombola, e relator de pensamentos e saberes, como ele se colocava, contesta o atual modelo de desenvolvimento econômico ao qual o Brasil e os demais países da América Latina se rendem, em contraposição a esse projeto de sociedade autodestrutiva. Nego Bispo propõe uma alternativa civilizatória baseada na biointeração, na qual a relação entre humanos e natureza é da comunhão prazerosa. A lógica da biointeração tem como os princípios extrair, utilizar e reeditar, que se realizam em uma relação comunitária,
coletiva, em que a capacidade de cultivar, coletar e compartilhar são inerentes. No Brasil, os desastres naturais e as emergências têm um impacto desproporcional sobre as populações mais vulneráveis. Muitas vezes, as estratégias de resposta e gestão são formuladas sem uma compreensão profunda das realidades locais ou sem a participação efetiva das comunidades afetadas. Esse descompasso pode levar a soluções inadequadas e até o agravamento dessas desigualdades. É evidente a negligência e o descaso dos equipamentos do Estado na gestão desses fenômenos, onde podemos visualizar o racismo ambiental, pois as áreas mais afetadas pelos desastres e catástrofes e emergências são ocupadas por quem? Pelo quê? Vou beber aqui uma água. No período de 2020 a 2022, estive atuando no contexto de emergência humanitária pelo Fundo de População da ONU, em Manaus, com a população venezuelana, articulando ali com os atores locais e em diálogos nacionais caminhos para a proteção e garantia de direitos da população migrante refugiada. Foi uma experiência ímpar, sobretudo porque passamos também pela pandemia da Covid-19 e a crise de oxigênio na cidade de Manaus. Mediar os acessos ao Sistema Único de Saúde, a política de assistência social, a política de enfrentamento à violência doméstica, que era a minha principal pauta, né, como ponto focal. Acompanhar esses processos e fluxos foi tarefa essencial no que tange a assegurar os direitos da população refugiada e imigrante. Para ações em grupo, atividades em comunidade, a gente utilizava uma metodologia de proteção que era nomeada atividade baseada na comunidade. No sentido de identificar, junto com a comunidade, as estratégias que aproveitam suas próprias capacidades na construção de respostas para as diversas dificuldades que enfrentam. Eu acredito que essa ferramenta dialogava como uma estratégia descolonial. E por que não contracolonial? Porque partiu dessas organizações, né? Não exatamente da própria comunidade. Mas, nesse caminhar da descolonização, a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia lançou, ano passado, a campanha nacional Descolonizar Corpos e Territórios, Reconstruindo Existências Brasis, com o objetivo de lançar, né, de dar esse pontapé inicial sobre essa palavra, sobre esse conceito que muito assusta, mas também de dar continuidade às ações que já eram tomadas por uma prática descolonial. Tanto a decolonialidade como a contracolonialidade têm funções importantes, e um conceito não anula o outro. Acredito que para escurecer esse lugar do descolonial e contracolonial, me amparo na frase de Nego Bispo ao dizer o seguinte: se você foi colonizado e isso te incomoda, você vai precisar lutar para se descolonizar e descolonizar os seus. Isso é a função da decolonialidade. Eu sou quilombola, eu não fui colonizado. Porque se eu tivesse sido colonizado, eu seria um negro incluído na sociedade brasileira. Então, no meu caso, eu tenho que contracolonizar, contrariar o colonialismo está aí, vivente, cada vez mais sofisticado. Nesse sentido, adotar uma abordagem de descolonização na gestão de riscos e desastres envolve vários passos cruciais, como as comunidades que vivem em áreas de risco possuem um conhecimento profundo e específico sobre suas condições e desafios. Incorporar esse conhecimento nas estratégias de gestão pode resultar em soluções mais eficazes e sustentáveis. Envolver as comunidades no planejamento e na tomada de decisões também fortalece a capacidade local de resposta e recuperação. Em vez de impor soluções centralizadas, universais, que muitas vezes não consideram a diversidade do Brasil, onde as decisões são tomadas em níveis mais próximos das áreas afetadas. A combinação dos conhecimentos tradicionais e das ciências modernas pode criar abordagens mais robustas e inovadoras para a gestão de riscos e desastres. Reconstruir existências, Brasis,
Portanto, exige mais do que a reconstrução de infraestruturas. Existe também o reconhecimento e a valorização das identidades culturais e dos saberes locais. É sobre construir um futuro onde as comunidades são protagonistas de sua própria história e têm as ferramentas e o apoio necessário para se recuperar e prosperar. A gestão integral de riscos, emergências e desastres no Brasil precisa se afastar de modelos coloniais e adotar uma abordagem que respeite e incorpore as realidades e os conhecimentos locais. A descolonização pode ser uma chave poderosa para promover uma gestão mais justa, inclusiva e eficaz, ajudando a reconstruir não apenas as estruturas, mas também as vidas e os modos de vida das comunidades afetadas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Andressa. Agora eu vou passar a palavra para o Samuel. A gente vai falar então, agora quem vai falar é Jean Samuel Rosier. Ele é haitiano de nascença e brasileiro por naturalização. É atualmente professor substituto do Departamento de Economia da Universidade Regional de Blumenau, UFURB, doutorando em Relações Internacionais, mestre e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Possui especialização em Tecnologias para Educação Profissional pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Foi educador social na Caritas Brasileira Regional de Santa Catarina, dentro de um projeto social voltado para o acolhimento, integração e a inclusão socioprodutiva de imigrantes internacionais no estado de Santa Catarina, em parceria com a OEA, isso? Isso, OIE, Agência da Organização das Nações Unidas, ONU, para as Migrações. Atuou no Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante de Santa Catarina, CRAI de Santa Catarina, como assistente administrativo e agente de proteção. Então, boa noite, Samuel. Perfeito, boa noite, pessoal. Boa noite a colegas que estão aqui na sala e aqueles que estão nos assistindo. Eu agradeço em primeiro lugar a Renata, né, que é uma colega de longa data, né, desde que eu cheguei no Brasil em 2011, né, a gente tem uma ligação, né, de amizade, de afetividade, né? Bom, eu vou basear minha fala sobre a minha experiência como migrante internacional, como migrante que vem de um país que passou por um desastre natural, né? E a forma que isso foi tratado, né? E a questão também de migrantes no Brasil, a partir da minha experiência no trabalho com migrantes, né? Porque como a gente leva em conta, né, essa questão da desigualdade social, a questão do colonialismo, né? E a questão do racismo estrutural que é muito presente, né? Em nossa sociedade. É uma questão que é de escala global e escala local também, né? Porque eu vim de um país, eu cheguei aqui em 2011, eu sou de uma migração forçada, mesmo que seja de forma indireta, né? Porque eu consegui uma bolsa de estudo, mas foi em razão do terremoto que aconteceu em 2011 e muitos países decidiram ajudar o Haiti. Uma das formas era através de bolsas de estudo, né? Às vezes a gente tenta não se encaixar dentro da migração forçada, mas a gente faz parte dessa migração forçada, né? E a gente, apesar de que o terremoto, né, no Haiti não seria um impacto da mesma forma que os outros impactos de mudanças climáticas, né? Porque tem uma falha, né? A White está em cima de uma falha, mas tem como fazer alguma ligação com a questão da colonização, né? E como a gente está tratando o caso, né, dentro de um conselho regional de psicologia também, e a gente pode levar em questão das traumas. Não faz muito tempo, né, eu estava conversando com um amigo sobre essas traumas de passar
por um terremoto, né? Anos depois, você está dormindo, às vezes acorda no meio da noite achando que a Terra está tremendo, né? E eu estou no Brasil, estou num prédio, terceiro andar, um carro passando e as lembranças vêm, né? Eu me lembro dos primeiros anos aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, como foi tratado esse povo, né? Esse povo. Porque a gente sabe que houve um terremoto lá no Haiti e houve bilhões de dólares que foi doações, né? Doação de bilhões de dólares para o Haiti, né? E isso representava uma esperança, né, para a reconstrução do país. E a gente sabe que essa questão de reconstrução de uma nação é efetiva em alguns territórios, né? A gente já passou pela Segunda Guerra Mundial, a Europa toda foi devastada e a Europa foi levantada, né? E era possível, né? Mas no caso do Haiti, que é o país mais pobre da América Latina e de toda a América, né? E é um povo negro, o primeiro povo independente da América, né? E esse país foi destruído e você teve bilhões de dinheiro e e esses dinheiros sumiram, né? Porque, além disso, você teve essa questão da gestão do dinheiro, que não foi uma gestão haitiana, e você teve. Porque a gente foi infantilizada nessa questão de que a gente não é capaz de administrar tanto dinheiro. E a gente sabe que a questão. Por isso que a questão do racismo estrutural, ele tem esse aspecto global, porque no localmente, eu não sabia lidar, nunca lidei com racismo, porque eu vim de um povo 95% negros. Eu só senti o que é ser negro quando cheguei no Brasil, vivendo em Florianópolis, numa universidade em 2011, que não tinha quase nenhum negro. Eu estou numa sala como único negro, né? Daí eu não entendi. Até Renata, naquela época, conversava sobre racismo, mas eu nunca toquei nesse assunto porque eu não entendia nada sobre questões racial, né? Só comecei a falar sobre isso a partir de 2019, porque comecei a ler, estudar, a ter uma noção, porque é cansativo até para quem dominar o tema, para quem dominar os conceitos, é cansativo porque você tem um negacionismo, né, em relação de que o racismo não existe, né? E era difícil, né, falar sobre isso. Mas retornando sobre o caso do Haiti, que seria 95% de negro, a gente não falaria sobre a questão racial, mas globalmente ela existe, a forma que foi tratada demonstrou isso, né? Porque você não teve investimento, os experts, né, os especialistas que foram escolhidos para tratar o problema eram especialistas que não eram haitianos, que não falavam a nossa língua, que não dialogavam conosco, e eles tratavam, né, o caso. A reconstrução do Haiti não aconteceu e o dinheiro voltou de novo para os países, a forma de ajudar, de comprar águas, né, de grandes multinacionais para vender, aluguel de aviões, né, a forma que foi feita, então foi lamentável nesse sentido, além da trauma dos povos, né, que uma coisa que não foi tratado, né? Então, eu queria falar sobre essa primeira parte, né? Mas a segunda parte seria pensar um pouco sobre os povos, né? Como a gente está tratando dessa desigualdade social e muitas vezes a gente, como povo brasileiro, né? A gente pensa muito nos povos brasileiros, né? Mas eu acho que é bom também levantar, né, essa pauta da migração, porque muitas vezes os migrantes, né, que estão aqui, sobretudo os migrantes que vêm dos países do sul, venezuelano, haitianos, né, os senegales, né? Muitas vezes eles não são incluídos, né, na política, nas políticas públicas, né, e são marginalizadas, né. A gente teve recentemente, né, com a questão dos enchentes, né, no Rio do Sul, a gente teve alguns casos que demonstram essa questão da inclusão nas políticas públicas, o tratamento diferenciado, né, e quando a gente está falando de direitos
humanos, né? A gente está falando dos direitos humanos que são universais, apesar de que na escrita, né, na teoria é lindo lendo essas questões. Uma das coisas que eu leio, num dos princípios, né, dos direitos humanos é que são interdependentes, né, e são interligados. E se você é como se fosse vários pilares junto e se você ataca um pilares, a casa desaba, né? Se você atacar a dignidade de uma pessoa, né? E isso vai gerar impacto sobre a liberdade dessa pessoa, né? De se sentir à vontade, de correr atrás de seus sonhos, porque foi atacado a sua dignidade, né? Durante a pandemia, né? A gente viu a entrada de muitos imigrantes. Já teve imigrantes aqui no Brasil, mas a gente teve alguns casos. O direito de ter um documento migratório, né? Houve uma suspensa de atendimento por mais de um ano. Aqueles que chegaram no Brasil naquela época passaram por momentos difíceis, não teve acesso a nenhum direito, né, dos direitos humanos que a gente está falando. Porque se você nega o documento, né, ao registro, na identidade como migratória, esse imigrante não tem acesso a trabalho, não tem acesso à saúde, não tem acesso a aluguel, não tem acesso a uma conta bancária. Então, foi um momento muito duro, porque naquela época eu trabalhei com os migrantes, então os migrantes eram os primeiros alvos a ser despedidos, demitidos nos trabalhos, porque houve uma prioridade, né, para quem é daqui. Então é bom sempre levar essa questão, porque os direitos humanos ele trata, né, todas as pessoas de forma igual, sem discriminação, independentemente da sua raça, da sua origem, da sua nacionalidade. Mas a gente sabe que na prática que isso não acontece, né? E quando a gente estava falando de migração, migração é uma questão da natureza humana, né? Até questão de sobrevivência da humanidade. A humanidade chegou até esse ponto, né? Por questão como eu posso dizer, de imigração. Muitos de nós que estão no local que a gente está vivendo, né? São pessoas que vêm de outras partes, de outras cidades, de outras estados, né? E tem uma frase que fala que emigrar é um ato de resistência, né? De sobrevivência, migrar é atitude de força, de fé, de esperança, de coragem e opção pela vida. Isso é bem interessante, porque quando você migrar é uma opção. E uma das coisas que como eu vim de um país que é muito pobre, e eu vim também, eu nasci, cresci numa favela, eu vim de uma família de 7 filhos, eu vim de condições muito difíceis, muito precárias. Então, às vezes, se você não migrar, você é condenado a viver o resto da sua vida sem acesso a muitos direitos, né? Que o local que você está não oferece, ou você está condenando a geração futura, né, a viver numa precariedade. Então, migrar é um ato de sobrevivência, né, de optar pela vida mesmo, de optar pela sobrevivência ou de mudar a sorte das gerações futuras, né? Eu acho que, de forma geral, sobre essas questões, né, eu posso falar um pouco sobre essas questões, mudanças, né, que a gente está tendo, mudanças climáticas, né? A gente debate muito porque a gente está debaixo, né? A gente debate muito e é um debate que eu percebo que está mais na base da pirâmide, quem não pode fazer as reais transformações necessárias, importantes, urgentes, né? Porque a gente sabe até os governos, né, que seriam os defensores, que seriam defensores, né, das mudanças climáticas, mas a gente vai percebendo na prática, eles não são tão realmente, né? A gente está vendo os Jogos Olímpicos, né, que na França, né, que é o presidente Macron sempre se apresentou como alguém que realmente está investindo bem pesado, né, para salvar,
para proteger, né? Mas a gente percebe um descaso com a questão dos direitos humanos, né? Jogar as pessoas no rio nessa condição mesmo é um descaso com questão de direitos humanos, né? Pelos relatos, né? Que a gente observa, né? E, além disso, eu acho que é bom, é sempre bom mudanças climáticas, né? A gente tá se preocupando, mas como a gente pode achar uma solução com os pobres? Por exemplo, os pobres, a gente pode ensinar eles a proteger o ambiente, a proteger, a não jogar lixo nas ruas, mas eu acho que a solução real deverá vir de cima, da parte dos grandes consumidores, a parte dos grandes empresas, né? Porque imagina, um consumidor, os grandes consumidores, às vezes o nível de poluição deles em um dia equivale a 85 anos de uma pessoa, né? Você vai dizer, vai ensinando uma pessoa pobre a diminuir a poluição. Então, é um pouco nisso, né, de como essas grandes empresas, eles não realmente estão preocupadas, né, com essas mudanças. Da mesma forma que a gente tem a questão do negacionismo, né, da parte da questão racial, a gente tem um pouco tem um negacionismo a parte dessas questões, climáticas, né, da parte das grandes empresas, porque você deveria ter uma conscientização da parte disso, da mesma forma que essas grandes empresas, eles têm inteligência artificial, eles têm as redes sociais para viciar, manipular as pessoas a aumentar o consumo. Então, se realmente eles querem fazer a mudança necessária para salvar o planeta, eles têm todas as ferramentas possíveis, né, para reeducar a forma que nós, os humanos, a gente tem impacto, né, no ambiente, né? E além disso, por mais que a gente vai educar é um processo importante, né? Cuidar, ensinar, educar nossos filhos, né? Mas eu acho que a grande mudança ela vem da parte dessas grandes empresas, né? E essa questão, né, para terminar, eu vou terminando com essa parte, né, e depois, eu só queria fazer de uma forma informal, depois se tiver mais perguntas, mais debate, eu posso entrar na conversa. Mas de forma global, quem sofre são as populações marginalizadas, né, como um dos autores, né, que falam sobre a questão racial, a questão do racismo estrutural, e fala que é uma máquina geradora de desigualdades, né? Ao capitalismo, né? A questão, sabe, do racismo, né? A gente temos, né? Apesar de que algumas pessoas não aceitam, recusam, né? De acreditar que tem o racismo ambiental, mas é algo que acontece, né? Quem vivem nas margens, a gente sabe quem vivem nas margens, né? Eu acho que, de forma geral, minha intervenção seria isso, é mais uma forma de pegar alguns pontos, tentando fazer algumas ligações e abrir o espaço para debate, para perguntas, né? Nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Alves Godoy. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorando no mesmo programa. Psicólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio Grande do Sul, especialista em direitos humanos e políticas públicas pela Unicinos, e atualmente é assessor técnico de políticas públicas do CRP do Rio Grande do Sul e membro do Fórum Internacional de Direitos Humanos da Rede Unida. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos, todas e todes. Começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de cabelos pretos, bigode, barba preta. Eu estou usando um casaco preto com uma echarpe azul,
Eu estou na frente de um fundo branco que tem a minha estante com alguns livros. Queria começar também elogiando a iniciativa do CRP da 12ª Região, né, agradecendo o espaço e lembrando que nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente está bastante afetado ainda pela emergência das enchentes que nos atingiram há 3 meses atrás, mas que ainda tem efeitos drásticos na vida da população e no próprio funcionamento do nosso Conselho Regional. E é muito importante que a gente possa fazer essa discussão do que é uma emergência, o que que é um desastre, o que que é um risco, nessa perspectiva colonial. Porque dentro disso, eu vou produzir a minha fala inicial, pensando nas ações que o Conselho Regional de Psicologia, realizou nessas últimas enchentes e em desastres anteriores nos quais estivemos atuando, mas também tentando produzir uma fissura, uma ruptura nessa ideia do que a gente vai entender geralmente por desastre, né? Ah, Porque é importante que a gente tenha uma conceituação de desastre para que a gente possa, inclusive, disputar, o conceito, disputar sobre o que a gente está falando. Então, para começar a falar, eu fui procurar o que a gente tem de legislação brasileira sobre como o Estado brasileiro conceitua desastre, né? E o que a gente vai ter é uma instrução normativa de 2016 do Ministério da Integração Nacional, que ela não vai colocar uma conceitualização de desastre, mas ela vai estabelecer níveis de intensidade do desastre, eles baseados nos prejuízos que causam à sociedade e a capacidade de um território de superar essa adversidade. A gente também vai ter a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, a COBRAD, que também não vai conceituar desastres, mas ela vai classificar desastres em dois grandes grupos. Os desastres naturais, que aí seriam eventos geológicos, hidrológicos, meteorológicos ou climáticos, e os desastres tecnológicos, que teriam a ver com obras civis, acidentes biológicos, pandemias ou guerras. Acho que o que mais chega próximo de uma definição do que seria desastre é a nossa própria Comissão de Psicologia das Emergências e Desastres do Conselho Federal de Psicologia, que em 2015 coloca uma grande conceitualização, mas que no seu cerne vai dizer que o desastre é uma ruptura do funcionamento habitual de um sistema ou comunidade, devido aos impactos ao bem-estar físico, social, psíquico, econômico, ambiental de uma determinada localidade. E a ideia do desastre como uma ruptura é algo que nós temos que pensar. Porque quando a gente vai falar sobre contracolonização e vai trazer essa discussão, a contracolonização também é uma ruptura, né? Ahn, então, do que a gente está necessariamente falando? Não seria a própria colonização, pensando no seu aspecto histórico, né? No genocídio da população indígena, no maior genocídio da história, conhecido da história da humanidade e posterior escravização de pessoas em África e nas ilhas do Caribe para trabalhar nas plantations, não seria esse o desastre inicial que vem gerando todos os desastres que a gente vem tentando lidar? Então, por isso, o debate da contracolonização ele é essencial, justamente para que a gente consiga pensar para desastres que estão para além da ruptura. Desastres, por exemplo, como a guerra às drogas. Se a gente vai colocar que o Brasil é um dos países que mais mata jovens negros no mundo, mata jovens negros numa quantidade tão grande, a diminuir a expectativa de vida da população negra, isso não seria um desastre? E se é um desastre, e nós temos uma referência técnica na psicologia para a gestão integral dos riscos, emergências e desastres, não seria a psicologia também, não só ela, né? Mas uma das ciências que deveria estar investindo no combate a esse desastre? Então, a gente precisa produzir esse pensamento para escapar da ideia de um produtivismo, de que atuar em emergência e desastre é fazer primeiros socorros psicológicos, é fazer atuação
direta no campo, é fazer resposta contínua, tá sempre respondendo a um desastre, mas nunca pensando no que o produz. Então, a contracolonização é essencial para isso. Bom, eu sou coordenador do Centro de Referências Técnicas de Psicologia e Políticas Públicas aqui do CRP07, o nosso CREPOP. O CREPOP é um setor de pesquisas e análises do Sistema Conselhos. É um setor que existe desde 2005, um projeto que iniciou para analisar as políticas públicas nascentes do SUAS e que se pensava que ia encerrar por lá. Mas como a gente não para de se inserir em diferentes políticas públicas, o CREPOP já está aí chegando no ano que vem há 20 anos desse projeto, né? E no ano de 2022 ele se tornou setor permanente do Sistema Conselhos, então cada CRP tem um CREPOP. E como setor permanente dos CRPs, o CREPOP também passa a ser recurso de gestão das unidades regionais, né? Não só responde à pesquisa do federal, mas também essa produção do que está no território. E nessa ideia de construir o que seria, né, pesquisas e análises no território, a gente se depara, desde que eu estou à frente do CREPOP aqui, com 3 enchentes muito destruidoras, assim, no Rio Grande do Sul, a primeira em maio de 2023, a segunda em novembro de 2023, e a terceira agora em maio de 2024, que devastou 97% do estado, que é uma composição que acho que é inimaginável para quem não está aqui entender a quantidade de destruição que o Rio Grande do Sul sofreu. E o que a gente conseguiu compor nesses momentos foi justamente fugir da ideia dos primeiros socorros psicológicos, da atuação imediata, né? O conselho não faz parte do executivo estadual que deve gerir a crise, né? Que deve produzir diretrizes para a crise. E nós entendemos que o nosso papel, enquanto orientação e fiscalização, era justamente entender que territórios eram esses que estavam sendo afetados, para aí produzir orientações suficientes para a categoria, pensando territórios quilombolas, pensando territórios indígenas, pensando as diferentes formas de colonização que o Rio Grande do Sul teve. O Rio Grande do Sul é um território que tem cidades muito pequenas, né? A maioria das nossas cidades tem menos de 2.000 habitantes, o que implica em políticas públicas que a gente vai ter um número mínimo de cidades que têm tamanho suficiente para ter um CAPS, por exemplo. Então, como é que a gente trabalha a saúde mental em cidades que não têm CAPS? Então, a gente precisava analisar esse território para entender o que era necessário pensar para aquelas populações. Com isso, o trabalho do CREPOP foi justamente a partir do Sistema Nacional de Dispositivos de Saúde, o CNES, entender quais dispositivos haviam nos territórios afetados. A princípio, o Rio Grande do Sul tinha 94 territórios em situação de calamidade, 98 municípios em situação de calamidade pela Portaria de Acesso da Secretaria Estadual de Saúde. E a gente precisava entender nesses 98 municípios quantos profissionais de psicologia a gente tinha inscrito ali, porque esse dado ia nos dar quantos voluntários era possível obter em cada município, entendendo que as estradas, as pontes caíram, enfim, era muito difícil transportar um profissional de uma cidade para outra. Quantos profissionais desses estavam na rede já municipal de assistência social, de assistência psicossocial? E que dispositivos eram esses que cada um desses 98 municípios tinham, para a gente entender o que era preciso estabelecer como orientação. Veja, aqui o conselho ele não se coloca enquanto centro da gestão executiva, mas a gente analisa dados para produzir, em conjunto com o executivo, uma possibilidade de atuação. E, segundo a referência técnica de gestão integral de riscos, emergências e desastres, esse é o papel do conselho, está compondo os comitês gestores de riscos, emergências e desastres para poder, enfim, dar as orientações mais básicas. O que aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente pode falar isso, a gente teve uma atuação muito fraca do executivo na gestão da emergência, o que trouxe ainda mais peso para a nossa atuação e cobrança da categoria, Flávio. Eu já vou passar para ti. Então, o que nós mapeamos? Nós mapeamos os dispositivos, os profissionais existentes nas regiões, os profissionais que estavam dentro das redes de saúde mental
E a partir desse grande mapa, a gente comprou um mapa do tamanho de uma parede para poder fazer esse levantamento. A gente dividiu por região de saúde e pensamos que em algumas regiões, justamente essas, que se a gente sobrepõe o mapa da escravização, se a gente sobrepõe o mapa da racialização do Rio Grande do Sul, onde estão as populações negras, indígenas, quilombolas, parece que a colonização fez um caminho para que as águas subissem nessas regiões. Então, era por isso que era importante ainda mais a atuação territorializada. Em alguns territórios, não bastava a gente produzir webinários, cartilhas, como a Flávia vai me complementar. Era preciso que a gente estivesse nesses territórios. Era preciso que a gente conhecesse as regiões. Era preciso um corpo a corpo, porque além disso, nós tínhamos profissionais estafados, sobrecarregados, também atingidos, né, com as suas regiões destruídas, e que tinham pouco ou nenhum suporte a nível municipal e a nível estadual. Nós estabelecemos, então, a partir do mapa que nós fizemos no CREPOP, 7 rodas de orientação territorializadas para englobar 30 regiões de saúde, as 16 coordenadores de saúde, entendendo que era isso que era necessário fazer para que a gente pudesse compor uma atuação de orientação do conselho adequada. E esse mapa foi essencial, esse trabalho moveu toda a equipe do Crepop, naquela época eram 4 pessoas, eu, mais 3 estagiários, que nós tínhamos acabado de contratar, eles tinham entrado há um mês e já estavam passando por uma situação como essa. Mas nós pensamos, a princípio, em 2 rodas de orientação territorializadas. A nossa ideia, enquanto equipe do CRP, era que isso ia ser necessário. E só a partir da constituição do mapa, da gente enxergar quais regiões estavam atingidas, da gente conseguir olhar para quantos profissionais tinham em cada uma dessas regiões, foi que a gente entendeu que o problema era muito maior e que o problema era muito mais profundo, que não bastava só isso, que a gente tinha um problema sério na saúde quilombola, que a gente tinha uma saúde indígena que não estava nem sendo pensada. Então, já vou passando para a Flávia para ela comentar sobre esses processos de viagem que eu também participei, mas queria deixar essa última provocação, principalmente para os colegas aqui do Sistema Conselhos, de que o CREPOP é uma ferramenta que, enquanto recurso de gestão, pode estar produzindo análises, pode estar produzindo dados e pode estar ajudando a aproximar o conselho da categoria, principalmente a partir da ideia de pesquisa territorializada, de entender o território para ajudar a compor políticas mais eficazes. No nosso entendimento, a partir do nosso anterior GT, né, Grupo de Trabalho de Emergências e Desastres, que hoje compõe a Comissão de Ecologias e Emergências e Desastres, o entendimento foi de que o CREPOP, enquanto recurso de gestão, auxiliou nesse processo. Nós temos relatórios que a gente pode compartilhar com os colegas do Sistema Conselhos. E queria agradecer aqui também já a diretoria do CRP07 por pela atuação que teve nesse período, né? A nossa presidenta Miriam Alves, os nossos vice-presidentes, secretários, trabalharam 24 horas por dia, basicamente, nesse processo. Eu e a Flávia aqui em conjunto, né, em outros espaços. Mas para dizer que é provável que desastres semelhantes e talvez piores aconteçam e continuem acontecendo, porque a gente está numa época do antropoceno e do capitalismo de desastre, que isso se torna cada vez mais provável pelas mudanças climáticas. E onde a gente enxerga um desastre, onde a gente enxerga uma tragédia, tem gente, tem movimento, tem escola de pensamento que enxerga oportunidade, que enxerga lucro. E é importante que a gente faça disputa do que é uma ruptura e do que é um desastre. Então, vou passar para minha colega Flávia. Muito obrigado a todos, todas e todes. E a gente fica à disposição. Eu gostaria de apresentar a Flávia antes de passar a palavra para ela, pode ser, Flávia? Então, a Flávia Cardoso de Matos, ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica,
terapia comunitária e psicologia social, é psicóloga fiscal do CRP 07 do Rio Grande do Sul, há 10 anos, e coordenou as ações de orientação relacionadas ao desastre socioambiental deste ano no Rio Grande do Sul. Atualmente exerce a coordenação técnico-política do CRP 07 Rio Grande do Sul. Boa noite, Flávia. Boa noite, Renata, muito obrigada. Começo cumprimentando todas e todos que estão aqui presentes. Agradeço o CRP12 pelo convite, a oportunidade de a gente estar conversando sobre desastres, que é uma pauta contínua agora para o sistema Conselhos de Psicologia, né, para a sociedade como um todo. Começo me descrevendo, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos longos, que não aparecem inteiramente no vídeo. Ao meu fundo há uma parede espelhada, e eu falo de Porto Alegre, está bastante frio aqui, estou com uma echarpe bem quentinha aqui nesta noite gelada para conversar com vocês. O Gabriel já falou de forma bastante precisa e pontual sobre a atuação nossa, não só nesse desastre de maio aqui no Rio Grande do Sul, mas já em outras situações de crise que a gente vivenciou, e a gente tem um histórico já bem importante desde a Boate Kiss, né? A nossa relação com situações de tragédia, de desastre, essa relação não é de agora, e algum conhecimento já se produziu, algumas redes, alguns equipamentos se construíram a partir dessa relação. Essa situação que aconteceu em maio é uma situação sem precedentes, né? No momento em que a gente chegou a ter, nas estatísticas, mais de 95% dos municípios afetados. E isso significa diretamente afetados, porque aqueles 5% que não foram diretamente afetados receberam êxodo da população dos outros 95%. Então, a gente teve um estado inteiro atingido, a gente perdeu energia elétrica, a gente perdeu o sinal de internet, comunicação, a gente perdeu água potável, a gente perdeu estradas, a gente perdeu bairros, cidades quase inteiras desaparecendo do mapa, e isso torna muito crítica a própria noção de atuação nesse contexto, seja dos profissionais que estão na ponta, seja do conselho, né, com as suas atribuições e as suas funções legalmente estabelecidas. Então, de pronto, eu vou tentar, a partir das afetações que a fala dos demais me provocou, eu vou tentar, em livre associação, contar um pouco para vocês como a gente atuou e algumas conclusões que a gente vem tecendo desde então. De pronto, a primeira medida que ocorreu com o CRPRS naquela situação é que a gente ficou cada um na sua casa ilhado. A gente teve que interromper os atendimentos presenciais. Inclusive, estávamos reunidos com o CRP12 e com o 8 na ocasião. O 12 e o 8 voltaram correndo para os seus estados, porque a gente conseguiu perceber que haveria um agravamento da situação, né? A gente já tinha uma estrada caída em Santa Maria, foi o tempo suficiente dos colegas retornarem para Santa Catarina e para o Paraná. A gente entra, então, em trabalho remoto, e a primeira ação que a gente consegue estabelecer é de manter o CRP operante. Então, antes que a gente pudesse pensar sobre a viabilização disso, todo o quadro de funcionários e conselheiros ficou inteiramente à disposição, às vezes nos seus próprios números pessoais, porque a gente foi muito demandado, né, pelas nossas redes pessoais e também por contatos profissionais. A gente passou a ser muito demandado e a gente atendeu como deu, quando deu, do jeito que deu, não deixamos de atender ninguém. E aos poucos a gente foi estruturando, então, esse trabalho remoto, não deixou de acontecer atendimento em nenhum momento, mas estávamos cada um ilhado na sua casa, e como o Gabriel fala, nós também afetados, né? Então, alguns de nós em casas de parentes, muitos de nós sem energia elétrica, a internet oscilava muito, a gente planejava algumas atividades, a gente sempre tinha que ter, assim, um quórum reserva, porque era bastante comum naquelas primeiras semanas de a gente não ter condições ou de energia elétrica ou de sinal de internet. Então, foi e vem sendo uma situação bastante desafiadora. As intervenções do Conselho têm conversado tanto com as demandas sociais, com os saberes produzidos academicamente,
quanto também com os tempos desse desastre, né? Então, de imediato, o que se colocou para nós foi a questão da inserção do voluntariado nos abrigos e nos pontos de resgate. Então, nossas primeiras orientações, nos primeiros 15 dias, foram muito voltadas à questão da inserção do voluntário. E aí, vejam, né? Não é competência legal do conselho, nem esse gerenciamento dos recursos humanos e dos equipamentos da rede, isso é função do executivo, nem é nosso papel também a formação profissional. Mas esse é um momento em que a gente constata que a categoria está sendo. Há um apelo para a inserção da psicologia. A categoria está sendo convocada socialmente e a categoria responde a isso, porque a categoria também tem por dever ético compromisso social. Então, imediatamente, com formação ou não, com conhecimento ou não sobre esse campo, com credenciamento ou não na Secretaria Estadual de Saúde, os psicólogos e as psicólogas foram, sim, para os pontos de resgate e abrigamento. Então, nesse primeiro momento, é o momento que a gente percebe que precisa instrumentalizar a categoria, ainda que não seja nosso papel formar, é nosso papel orientar. E aí a gente precisou instrumentalizar de forma mais diretiva mesmo sobre conduta, intervenção, modos de atuar, premissas fundamentais para quem está se inserindo nesse contexto de desastre, de modo a tentar evitar iatrogenia, de modo a tentar reduzir danos. E aí, então, nesses primeiros 15 dias, a gente adota a modalidade tanto de rodas de orientação, que eram espaços mais privados, com limite de inscritos, apenas com profissionais formados, sem gravação, né, com a garantia do sigilo, quanto os webinários, que eram abertos, estão disponíveis no YouTube. A gente trabalha simultaneamente com essas duas categorias para receber, com essas duas categorias de orientação, para receber, então, nossos colegas e poder levar orientações, tirar dúvidas, poder auxiliá-los à sua inserção em campo, né? Então, isso a gente faz de pronto. A gente também mantém muito alimentado os nossos canais de comunicação. E isso é um ponto, né? Os nossos recursos de comunicação não estavam 100% no Estado naquele momento, mas a comunicação era essencial para a gente pensar em boas medidas e pensar em saúde mental. E naquelas primeiras semanas, justamente acesso à informação de qualidade, à informação correta, era algo que funcionava como fator de proteção, né? Então, saber para onde se dirigir, saber onde buscar um familiar, saber quais são os pontos que ainda oferecem risco, eram realmente informações muito importantes que a população estava com dificuldade de acessar. Então, também a população precisava de psicólogos, nós tínhamos psicólogos que queriam se voluntariar, e não era nossa atribuição primária, mas a gente auxiliou o executivo, então, nesse gerenciamento entre os recursos disponíveis, o voluntariado que estava disponível e a demanda que existia naquele momento. Então, trabalhamos muito inicialmente com isso. A gente trabalhou demais, né? E reforço aqui a questão da comunicação. A gente trabalhou demais com comunicação interinstitucional, comunicação nossa com a nossa categoria, e a gente adotou para isso todos os formatos possíveis, desde cartilhas, vídeos de orientação, reuniões interinstitucionais. Compusemos um coletivo, então, de apoio que esteve presente diariamente com o conselho, ajudando a pensar no conteúdo dessas orientações, participando junto dos webinários, das rodas, pensando nesses tempos do desastre, nos temas que a gente precisava abordar. Isso, então, nas semanas iniciais. Depois, então, aos poucos, alguns recursos vão sendo retomados de comunicação, algumas pessoas começam a deixar os pontos de abrigamento e retornar para a sua região ou mais próximo dela. A gente tem algumas estradas, então, sendo reconstruídas ou substituídas, e a gente entra nessa fase importantíssima que o Gabriel traz e que o CREPOB foi fundamental, que é de mapeamento do Estado, né? Um mapeamento diagnóstico para a gente compreender de que forma o nosso Estado tinha sido atingido. E é bastante gráfico e visual pensar nesse caminho das águas como o caminho da colonização europeia mesmo no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem uma colonização que é feita à margem do rio, contrariando os saberes tradicionais, então, de populações que entendem que o lugar da água não é o nosso lugar, né? Então, a gente tem essa marca, falando de uma maneira um pouco mais genérica, e aos poucos a gente pensa, então,
em retomada, né? E aí a gente tinha esse grande desafio de saber que haviam equipes emergenciais sendo contratadas, que a gente precisava estar em contato próximo com essas equipes emergenciais, aliando também o conhecimento já construído pelas equipes permanentes desses locais, mas nós tínhamos o estado inteiro atingido e não seria possível, em tempo hábil, estar em todos esses municípios ou mesmo nas regiões de saúde todas. Então, a gente faz um trabalho bastante minucioso, eu digo o Crepop, de tentar achar cidades sede para algumas regiões, de modo que os municípios conseguissem se deslocar a alguns pontos onde nós conseguiríamos estar presentes, né? E a gente estimou, então, que 7 regiões era o máximo que a gente conseguiria. Fizemos um planejamento, então, para que os 98 municípios mais gravemente atingidos se deslocassem a esses 7 municípios, e esse planejamento se mostrou muito dinâmico, né? Às vezes, estudando o mapa, a gente sugeria que o município X estivesse presente no município Y a 50 quilômetros do seu. E esse município dizia que preferia pegar 150 quilômetros, que seriam menos obstruídos, que seriam menos risco para poder estar em outra roda, em outra região. Então, foram remanejos que foram sendo feitos a todo momento. A ideia de agenda, a todo momento, a gente precisou reconstruir. Quando a gente pensa em começar essas viagens, a gente tem um repique das chuvas, a gente tem nova situação de risco, a gente precisa suspender a primeira semana. Naquela semana que a gente suspendeu as viagens, a gente lança, então, a modalidade de plantão de orientação. A gente abre nosso Zoom num determinado horário, fica à disposição para quem precisar buscar orientação. E aí, enfim, a gente pega a estrada. E o que a gente percebeu, dialogando aqui com o mote dessa live, o que a gente percebeu e que não é novidade na literatura, mas que de toda forma ainda é muito impactante para quem vê, né, isso assim, vivo na carne das pessoas, é que um desastre potencializa vulnerabilizações já existentes. Então, a gente viu populações sendo novamente violentadas, novamente excluídas, novamente discriminadas, populações sendo esquecidas, invisibilizadas, seja porque a região que elas moram já é uma região que oferece mais riscos, seja porque a região que elas moram é aquela região que ficou por último dos bairros a ser atendido, né? Nós tivemos bairros aqui de Porto Alegre, mesmo municípios do interior, que muito tempo depois de já algum restabelecimento, ainda não havia sido recolhido o entulho das ruas, as pessoas não podiam ir para suas casas. Então, a gente percebeu esse aguçamento, e em determinados momentos, como a gente fez esse trabalho muito intenso, então a gente ouviu a categoria de forma muito próxima e contínua e sistemática, a gente chegou a se deparar com situações mais preocupantes que escancararam daí mesmo racismo, xenofobia, né? Chegamos a escutar falas porque, assim, aquele primeiro momento tem um certo romantismo, assim, aquele turismo, né, da tragédia. Nos primeiros momentos, um clamor social, uma solidariedade, muitas dessas ações salvaram vidas, então eu não quero aqui desmerecer isso é genuíno, é verdadeiro e fez toda a diferença no Rio Grande do Sul. Mas tem também um movimento de massa ali que se confunde no começo, né? Então, se nas primeiras semanas todo mundo estava disponível para receber os desabrigados, conforme a situação do abrigamento foi se mostrando mais longa, a gente passou a ouvir falas de, por exemplo, né, quando os hóspedes vão embora. Tá muito bom isso aqui, eles não vão querer sair nunca, eles têm que agora ir buscar, né, outras alternativas, enfim. E a gente tem cidades que até hoje não têm condições de voltar, que talvez não seja possível voltar. Então, a gente viu isso muito explicitado nesses momentos, né? E quando a gente vai, então, para o interior, nessas rodas, a nossa aposta, né, enquanto orientação, qual foi? Embora os especialismos nos ajudem sobremaneira numa situação como essas, há muito o que estudar, há muito o que criar parâmetros em situações como essa, se a gente tem uma rede de equipamentos públicos funcionando verdadeiramente de forma intersetorial,
não há nenhum conhecimento externo a essa rede que precise ser trazido por alguém de fora. Essa rede já conhece o que precisa ser feito, como deve ser feito, porque é essa rede conhece o território, é essa rede que conhece a comunidade, é essa rede que conhece os pontos justamente de vulnerabilizações, os pontos de potencialidade dessa população. Então, a gente tentou, nessa intervenção, potencializar e fortalecer as redes de atenção psicossocial, a gente tentou fortalecer o SUAS, o trabalho do CRAS, conhecendo as regiões, e colocar essas equipes a dialogarem internamente nos seus municípios e também nas regiões, porque é um momento agora que nossas fronteiras estão apagadas. Então, a gente ouviu muito relato nesse sentido, assim, de pessoas buscando o CRAS ou o CAPS do município vizinho, não tinham acesso mais ao do seu próprio município. E aí, todo um jogo de cintura das equipes, com esse cadastramento de pessoas externas, que nesse momento a gente já não sabe mais quem é interno, quem é externo, né? A rede pública é uma rede pública para todo o estado. Então, assim como a gente tinha, né, municípios com 4 CAPs, de repente sobraram 2 enfim, né, ou sobrou um, aquele CAPS é o CAPS tudo, né, como eles dizem, é o CAPS que vai receber quem precisar de um CAPS. Então, a gente fez um trabalho muito forte, assim, de intensificar os recursos existentes nos territórios, né? Porque a gente entende que se há algum caminho para pensar nessas vulnerabilizações, nessas violências, nessas discriminações, é através de quem já está no território, já conhece e pode, de fato, dar voz a essas pessoas e pensar no protagonismo dessas pessoas nas ações em todos os tempos, seja na resposta, seja na reconstrução e, acima de tudo, na preparação, né, mitigação e prevenção. Então, a gente também ouviu relatos bastante importantes, alguns de fora do Rio Grande do Sul, de equipes locais de assistência, saúde, da Defesa Civil, eventualmente com psicólogos no seu quadro, de conhecer o território, elaborar rotas de fuga naquele território, de se inserir desde a educação infantil para que essa população conheça, né, saiba escutar o ambiente, saiba escutar os riscos do seu ambiente, saiba o momento de sair. A gente ouviu muito aqui o relato da importância de como teria sido bom se eu soubesse que eu teria que ter uma mochila preparada, especialmente com as crianças, né? Como eu queria ter tido tempo para preparar uma mochila, 2 minutos para preparar uma mochila. Então, se inserir na comunidade para poder fazer essa preparação com a criança daquele objeto que é importante para ela, dos adultos, de terem os documentos já em sacos protetores, um kit de emergência mesmo. Então, são ações que diminuem um pouco o sofrimento diante de uma situação como essas. E como o Gabriel falou, que a gente teve outra situação no Vale do Taquari em setembro, o que a gente observou nessas rodas territorializadas é que o dano nas enchentes de maio, nesses municípios que já tinham passado por essa situação em setembro, foi relativamente muito menor. Eles avaliam, e isso a gente ouviu nas rodas, né? Que se o desastre de maio tivesse sido o primeiro, a gente teria perdido o triplo de pessoas, o quádruplo de pessoas, porque a experiência permitiu construir um conhecimento comunitário sobre aquele evento e estratégias de enfrentamento àquele evento, seja através do executivo, seja através da sociedade civil. Então, assim, grupos de caminhoneiros que se reuniram e criaram uma espécie de convênio informal com aquela prefeitura de uma região que corriqueiramente passa por isso, para passar por aquela região recolhendo a mobília, salvando a mobília que fosse possível naquele momento. Então, os barqueiros, os jipeiros, os resgatistas, né? Toda uma rede se constituiu e vem se constituindo. E, de forma geral, então, o nosso trabalho, eu falei que eu ia falar em associação livre, talvez eu me perca. Então, o nosso trabalho tem sido de fortalecer política pública, fortalecer saúde mental, fortalecer a atenção primária, fortalecer a proteção social básica, para que realmente as comunidades tenham esse protagonismo e as equipes tenham condições de atuar, porque essas equipes
têm o referencial necessário, essas equipes têm o conhecimento necessário, mas elas precisam de recursos. São equipes que também perderam pessoas, que também perderam suas casas. A gente teve situações, municípios, de esvaziamento das equipes por demissões. No momento em que as equipes são mais necessárias aqui, a gente ter corte de recursos, né, corte de equipes de saúde num momento desses, por exemplo, né, por um entendimento equivocado, por exemplo, de que na ausência do equipamento, estrutura, sede do equipamento, que muitos se perderam, né? Então, se não existe mais a UBS, se não existe mais o CRAS, a gente demite a equipe, porque não existem mais aquelas paredes. Só que essas equipes estão sendo necessárias agora mais do que nunca, né? E aí o nosso papel, enquanto sistema conselhos de psicologia, é orientar também de que forma é possível construir essa atuação que se dá no improviso, que se dá na precariedade, que se dá na iminência de uma possível nova ocorrência de evento crítico, mantendo minimamente não, mantendo decentemente os cuidados éticos, né, de sigilo, de respeito à pessoa atendida, né, de preservação dos direitos humanos. Então, a gente tem por aí situações de atendimentos em praças, em CTGs, em escolas, de ter sobrado um equipamento que é dividido entre vários, então de ter que esperar o seu momento para poder usar uma sala, para poder fazer um atendimento com sigilo. É um momento que coloca a nossa categoria num desafio tremendo, inimaginável, que eu arrisco dizer que é sem precedentes na história do Estado e do país, né? O difícil é lidar com tudo isso, porque a gente vai aprendendo enquanto vai construindo, a gente vai aprendendo enquanto vai ouvindo a categoria, e a categoria vai aprendendo enquanto vai ouvindo a população. Mas o bacana disso é que são esses momentos que tensionam por uma profissão dinâmica, orgânica, viva, que dialoga com o seu tempo, que dialoga com o seu contexto social, histórico, político, né, que dialoga com essa categoria, com a sua sociedade. E esse é um momento em que a gente está reinventando a psicologia. Né? Então, a gente não tinha, nas grades curriculares obrigatórias, esse conteúdo das ecologias, emergências e desastres, e penso que as instituições de ensino superior e o MEC vão se ver cada dia mais confrontados com essa necessidade, com essa obrigatoriedade de ter isso nos componentes curriculares mínimos da psicologia, né? Assim como a gente vai começar a ouvir falar, e sim, espero, de equipes multiprofissionais, incluindo psicólogos, nas defesas civis, espalhadas pelo Brasil, a gente tem um exemplo apenas, né? Assim como a gente vai ouvir falar de um incremento, assim espero, na atenção primária em saúde, na proteção social básica, porque são esses os equipamentos que vão garantir o acesso a direitos e garantir pensar nos tempos do desastre de forma mais democrática, mais humanizada e, de fato, mais crítica, porque não adianta pensar só na contingência dessas crises, a gente precisa pensar de que forma nós estamos produzindo essas crises também, né? E aí me sinto muito contemplada pela fala do Samuel também. Enfim, aqui, lembrei de só mais um comentário que eu queria fazer, que eu me lembrei ouvindo o Samuel também, que a situação da migração foi uma consequência natural, digamos, dessa inversão de orientações que a gente tem feito, né? A questão da migração, ela explodiu, né? Para o Conselho, já era algo de que o Conselho se ocupava, mas esse é um momento em que, provocando ou não esse tema, ele vem. Por N motivos, né? Seja porque população de imigrantes está dentro desse escopo de pessoas mais vulnerabilizadas que sofreu novas violências nesse momento, seja porque quem ainda não fazia parte disso talvez esteja pela primeira vez experimentando a migração obrigatória agora, né? E a gente tem muitos gaúchos que estão saindo do estado ou pessoas que estão saindo dos seus municípios e isso não é sem dor, isso não é um processo fácil, né? E aí a gente ouviu uma experiência bastante interessante a gente tem um município aqui no Rio Grande do Sul que mais de 80% da população é migrante.
E aí, essa população que já tem dentro do seu repertório, né, da sua trajetória, da sua vivência, a migração como algo, eu não sei se é correto falar em naturalizado, mas que já vivencia isso de certa forma há um tempo, não é inédito passar por isso, essas populações conseguiram organizar ajuda humanitária pronta e imediatamente aos gaúchos que estavam. Vejam a inversão que isso provoca, né? Os gaúchos, então, exilados, e a população migrante, que não tinha sido atingida, podendo oferecer ajuda humanitária aos gaúchos. E aí, esse foi um insight que a gente teve nas rodas, de que essas situações críticas, extremas, de desastres, nos colocam em situação de exílio e estrangeirismo no nosso próprio território. Então, uma consequência imediata que eu vejo também desses eventos de maio aqui no Rio Grande do Sul é que, além de falar das ecologias, das emergências, dos desastres, de racismo ambiental, a gente precisa falar sobre migração também. Né? Então, entendo que esse evento é mais um passo que a gente dá nesse caminho. Agradeço muito pela iniciativa do CRP12, que vem nos acompanhando, né? As meninas, colegas fiscais do 12 nos acompanhando semanalmente aqui no Rio Grande do Sul, para saber como estão as ações, como a gente está humanamente, né? Perguntando se nós estávamos bem, se nós precisávamos de alguma coisa. Esse apoio que a gente vem recebendo dos outros regionais, dos outros estados do Brasil, pode parecer protocolar, pode parecer que é um grãozinho de areia, mas ele faz muita diferença no momento em que a gente enfrenta tantas dificuldades de tantas ordens diferentes. Então, deixar registrado aqui o agradecimento a todas as redes de solidariedade que se formaram, a toda a categoria profissional que nos auxiliou a pensar esse momento e vem auxiliando ainda, e aqui, especialmente o CRP12, ao fazer um evento como esse, a nos chamar para pensarmos juntos como vamos conduzir isso daqui para frente. Eu não tinha uma fala mais estruturada, queria contar um pouquinho como tinha sido a nossa experiência. A gente pode passar um dia inteiro falando sobre isso, Gabriel e eu, se deixarem. Mas fico à disposição para as perguntas, para o debate, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigada, Flávia. Eu acho que esse é um momento que a gente abre, né, para poder dialogar, para poder responder, para poder falar sobre tudo que foi trazido, né? Fica aberto para que vocês possam fazer colocações, perguntas. Posso falar? Tá. Eu vou levantar uma pergunta, né, aqui para Gabriel e Flávia, né, que estão atuando diretamente com as populações, né, que foi afetada, né, pelos enchentes. Uma das preocupações que eu percebi, né, e que era uma preocupação não é ao longo, durante, né, não é com as respostas, né, de emergência, né, mas é a, as traumas depois, né, é, como a população vai viver essas questões, como é essa questão, o papel da... Porque a gente sabe também a questão da psicologia é importante, o tratamento, né, acompanhamento, mas ao mesmo tempo as pessoas não buscam, né, esse apoio, muita gente, e as pessoas que buscam esse apoio são pessoas que têm condições, né, para tratar, mas a gente está falando de populações marginalizadas, populações que, como o Gabriel mostrou bem, se for colocar mapa, né, da própria colonização, são população que não tem condição, que talvez não vão buscar, né, mas a gente se preocupa também com esses impactos, né, esses traumas, vocês conseguem ter um pouco uma ideia, né? Essas consequências já começaram a aparecer, casos de pessoas que precisam, né? Eu acho que a grande preocupação será sobre isso, né? Questão de saneamento depois, mas questões também emocional, né?
Gostaria de saber um pouco nesse sentido. Posso começar? Pode? Não, acho que excelente pergunta, Jean. Assim, é uma preocupação que está com a gente, acho que desde o primeiro dia, né, Flávia, sobre não só a resposta imediata que a gente ia dar, mas como que a gente ia produzir também uma resposta de médio e longo prazo, assim, nós não enquanto CRPRS, né, mas enquanto comunidade mesmo, enquanto território. Acho que a gente tem uma noção inicial que é a pirâmide do IASC, né? Que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul tá craque já na pirâmide do IASC, que vai falar que a maior parcela da população ela vai precisar de cuidados, um acolhimento inicial, né? Ele vai precisar de cuidados de saúde mental num primeiro momento que é um momento de crise, e que, a partir dos seus recursos próprios, vai conseguindo compor uma significação para essa situação, e a gente vai ter, como uma pirâmide mesmo, né, um número mais reduzido de pessoas que vai precisar de um acompanhamento de longo prazo. Mas pedi para falar inicialmente porque a resposta é uma resposta que para nós é óbvia, assim. É fortalecimento da rede de atenção psicossocial, é investimento nas políticas públicas de saúde mental, é concurso público, é salário digno, é horário de trabalho decente. É isso que vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de não. E tu colocas o ponto perfeito, não é ensinar as populações, mas sim auxiliar com que elas componham novas relações com os territórios, porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul cidades inteiras que elas vão ter que sair do lugar. Então são situações diferentes, né? Não são pessoas que vão ter que reconstruir sua casa no mesmo lugar, não. São pessoas que vão ter que ir para outro lugar. Então é uma situação ainda mais agravada, mas isso é o território que vai compor essas soluções. E aí eu acho que a gente tem um vazio acadêmico, porque a gente coloca muito isso, né? O protagonismo da comunidade é que vai conseguir compor respostas adequadas, né? O nosso papel é justamente fortalecer esse protagonismo. Mas talvez a gente tenha que pensar o que que é esse protagonismo, né? O que que significa ele, né? Como é que ele se dá? Acho que isso eu sinto um pouco de falta, assim. Mas os processos são esses, fortalecimento da rede pública, das políticas públicas. E aí, quando a gente fala sobre esse caso, é importante a gente lembrar que a gente tem uma política nacional de saúde da população negra. A gente tem uma política nacional para a saúde da população quilombola, tem a saúde indígena, isso tem que ter investimento. Então, é nesses processos que a gente vai conseguir compor dispositivos mais adequados de acompanhamento e acolhimento. E passo para a Flávia. Obrigada, Gabriel. Samuel, eu acho que tu se chama mais por Samuel do que por Jean, né? Eu tô tentando acertar aqui. Samuel, né? Samuel, Isso obrigada mesmo. pela pergunta, super importante, e é um ponto delicado, porque é o que o Gabriel traz, né? A tendência que a literatura apresenta é que de 75% a 80% da população tende, com seus próprios recursos internos e externos, a elaborar uma situação de um desastre. Mas a gente tem uma parcela da população que vai nos demandar outros cuidados especializados e uma atenção maior, e aí a gente está falando de situações graves como risco de suicídio, que sim, já aparece, né? Como aparece também na literatura. Mas quando a gente fala tanto de política pública, é porque a gente acredita que é isso, né? O que a literatura nos traz é que a resposta e os recursos a que a pessoa tem acesso é que vão nos dizer de que forma ela vai elaborar aquilo. E se a gente tem uma comunidade fortalecida, se a gente tem uma rede de apoio fortalecida, se a gente tem a história daquela pessoa valorizada, se a gente tem um esforço para que a memória daquela pessoa seja reconstituída de alguma forma, tudo isso é fator de proteção. Ao contrário de alguns fatores que são fatores de risco, como um agravamento de situações de exclusão, de violência, de discriminação. Então, a gente realmente precisa da psicologia no contexto social, no contexto comunitário, para favorecer e atuar como facilitador, né, desses fatores que vão ser os fatores de proteção. Um cuidado que a gente tem, Samuel, e a gente vem tendo nos nossos eventos, no material que a gente escreve, é com a
patologização do sofrimento, né? Então, assim, a gente precisa também encarar com muita seriedade, especialmente ali naquelas primeiras semanas, a ideia de que sim, são eventos muito graves, são eventos que machucam, como tu diz, né? A gente lembra, a gente tem gatilhos que acionam aquela experiência, mas que isso faz parte da experiência humana. Então, não patologizar, não enquadrar esse sofrimento como algo da ordem da patologia a todo e qualquer momento. Então, a gente vai ficar atento, a gente vai observar os sinais individuais, mas a gente precisa. Essa reconstrução é uma reconstrução que é comunitária, que é social. Ninguém passa por um evento desses sozinho, né? E a gente, justamente, quem nos chama mais atenção, e em algumas rodas a gente falou sobre isso, quem que mais chama atenção, quem que mais merece nosso olhar, assim, atento num abrigo, é aquela pessoa que tá quietinha, sozinha, num canto, aquela pessoa que não tá incomodando, ela não tá fazendo cena, ela não tá chorando, ela não tá demandando a equipe, ela não tá fazendo barulho, mas ela, se ela estiver muito sozinha, se ela estiver muito desconectada do, né, da sua comunidade, do seu território, dos seus recursos, o prognóstico dela é um pouquinho pior, né? Então a gente tem que pensar que a resposta vai ser traumática ou não, vai ser patológica ou não, e olhando com muita crítica para esse patológico, de acordo com os recursos internos e externos dessa pessoa. Os recursos internos têm a ver com a história de vida dessa pessoa. Os recursos externos, essa parte é com a gente. Essa parte é com a gente. É garantir acesso a direitos, é garantir política pública de qualidade, é garantir que haja uma assistência digna e não iatrogênica em situações como essas. Então, Samuel, sim, há pessoas que vão precisar de uma atenção a médio, longo prazo, especializada, individualizada, e o poder público tem que ser capaz de perceber que casos são esses e conseguir encaminhar, ter para onde encaminhar essas situações. Obrigado, Gabriel e Távia. Eu queria colocar, acho que não é uma pergunta, mas preocupações frente, né, a esses novos caminhos que a gente se propõe a pensar com a contracolonização, com a descolonização, e o medo disso ser capturado. Afinal de contas, nós somos agentes em instituições, e essas instituições são estruturadas a partir de um viés colonial do Ocidente, né? Então, como pensar uma prática de fato que contemple essas existências? Então, compartilhando mais dessas preocupações mesmo, né, da dificuldade desses desafios que a gente tem. E o quanto o debate tem sido mais endossado e mais discutido em função justamente de políticas afirmativas, por exemplo, nas universidades, de trazer a população quilombola, de trazer a população indígena, negra, e a expansão para pensar novos caminhos sem surgir a partir desse lugar. E aí o lugar dessas pessoas nesses espaços institucionais, dessas relações de poder, é muito difícil. E aí, compartilhar desde o momento da universidade, né, nesse processo da formação do psicólogo, onde não me instruiu para pensar políticas públicas, para entender o meu contexto social. Eu que fui formada na Universidade Federal do Amazonas, não tive disciplina para trabalhar com populações indígenas em contexto urbano, por exemplo. E aí foi na prática, foi na atuação que foi preciso ali uma certa orientação. No contexto humanitário, junto com agências, né, da ONU, atores governamentais, OSCs, e cada organização partindo ali dos seus princípios, dos seus valores, que às vezes dialogava ou não dialogava com a população de interesse. Hoje também, na coordenação da Comissão de Direitos Humanos do CFP, nosso planejamento estratégico, por exemplo, a gente conversou sobre o que é esses direitos humanos que a gente vai defender, né? Qual é a nossa perspectiva para construir uma agenda até 2025, né? Então, esse lugar de sempre estar refletindo, vendo quem são as pessoas que compõem essa organização, é muito importante para a gente entender, né? Essas potencialidades desses agentes,
mas também para a gente sempre estar ali tentando criar fissuras, porque a gente está instalado em organizações construídas através de muita violência, né? Então, acho que era só para compartilhar esse desabafo. A Yara queria fazer uma colocação. Eu, eu achei que a gente conseguiu com essa. A gente conseguiu com esses falas dos nossos companheiros aí, uma abrangência, né, muito significativa de quando eu acho que a experiência recente dos nossos companheiros do Rio Grande do Sul ajuda muito essa abrangência, né, essa qualidade das falas. Eu acho que essa é, uma, é um ganho que a gente tem, né, para poder enfrentar as situações que estão por vir aí. Como o Gabriel falou, né, e o Jean também, a nossa perspectiva é de que colocar na nossa perspectiva importante, né, de que não vai ser fácil daqui para frente. A gente vai ter que estar pronto para enfrentar essas dificuldades e tentar trazer essas experiências, a experiência da migração que o Samuel trouxe, de como uma população, como a população haitiana foi tratada a partir do terremoto e de como que a gente vai tratar os nossos indígenas lá da Barra Norte. Eu acho que é um rumo que a gente tem, né? Uma estratégia que a gente pode traçar a partir dessas experiências. Eu acho que esse é um ganho interessante e que a gente está pronto aqui para trazer para a categoria. Acho que a gente está. Pode falar. Pode falar, Irmi. Meu nome é Irme, sou, né, da Comissão de Direitos Humanos, do CRP 12. Eu gostei muito né, a Andressa, quando você abordou essa, de uma forma mais contracolonial, essa noção do desenvolvimento, né, citando o Nego Bispo. E eu queria, então, perguntar tanto para você quanto para o Samuel, né, de como esse desafio, né, de como é que vocês percebem, o que vocês podiam falar mais sobre esse desafio, né, de poder, a partir da contra-colonização, né, desconstruir ou reconstruir, né, o que hoje se entende, né, por desenvolvimento. Posso começar?
estou aprendendo. Acho que posso colocar assim. Nego Bispo vem criticar, né? Tenho me aproximado mais das contribuições que ele vem pontuando. Ele contraria essa ideia de desenvolvimento para envolvimento. E a importância dessa nossa retomada, né? Para além da minha atuação como psicóloga, eu penso também qual é o meu lugar no mundo, né? Como essa sociedade também me enxerga para então operar transformação, para então operar mudança. E aí, pensando nesse meu lugar no mundo, me remete a pensar, desde 2015, minha identidade étnico-racial, por exemplo, né? Que passei a me afirmar enquanto mulher negra a partir de 2015, muito recente, porque o debate étnico-racial na Amazônia é invisibilizado. E a partir desse lugar que eu ocupava, né, social, né, classe, gênero, de estudos, e quando eu me refiro a estudos, eu pontuo de vivência, que eu tive que aprender também sobre isso, que a nossa construção intelectual de saberes, tipo, populações originárias, de povos negros quilombolas, parte da vivência, e não do estudo exatamente em si, como o Ocidente vem reiterando. Então, a partir dessa vivência, dessa experiência de como eu sou vista pela sociedade, de como eu me coloco no mundo, penso na minha atuação. E aí, pensando, por exemplo, referências de outras mulheres negras na minha cidade para atendimento clínico. Não era do meu interesse, após a formação, trabalhar com a psicoterapia. A psicoterapia apareceu, né, embora a formação tenha me ensinado a ser psicoterapeuta, ela surgiu em função da demanda da minha comunidade, das mulheres negras da minha cidade. E aí, me coloquei à frente em função desse chamado da comunidade. E aí eu enfatizo esse processo do descolonizado contra colonizar linkado a essa nossa coletividade. Qual é a coletividade que a gente pertence? Qual é a atuação que a gente tem nessa coletividade, nesse grupo? Posso citar aqui a coletividade e a atuação profissional, nós psicólogos, né? Mas nós psicólogos também somos muito diversos, né? Quais são as nossas etnias, quais são os nossos grupos, as nossas diferenças, para pensar que linha de fato eu quero estar na linha de frente. A CDH, para mim, tem sido uma comunidade muito necessária para estar na linha de frente, né? Então, tudo ali coordeno com essa comunidade que compõe essa CDH. Então, tentando responder, parte desse lugar da experiência, da vivência e do que a minha comunidade tem me chamado para fazer, né? E do que eu considero que eu tenho condições. Então, para o campo da atuação profissional, de outras psicólogas negras, de mulheres negras que me buscam, né, em sofrimento psíquico, para pensar políticas públicas, para pensar a questão da violência doméstica, que é um tema também que me atravessa bastante, das populações indígenas, que surgiu a partir da minha migração para Salvador, que sou de Manaus, mas moro em Salvador, e pensando que essa migração de norte e nordeste seria fácil, não foi. Então, a minha questão amazônica, indígena, né, da visão exótica que as pessoas têm, surge a partir desse lugar que eu moro no Nordeste. E aí, essa construção, ela se dá a partir dessa vivência, dessa experiência, e, de novo, do que a minha comunidade demanda de mim, e do que eu posso operacionalizar. Não sei se consegui responder, mas tentei. Obrigada. Uhum. Eu acho que eu vou complementar, né, a Andresa, né, porque enquanto você fez essa pergunta, pensei nessa questão da coletividade, pensei nessa questão da comunidade, né, porque eu acho que é uma questão de revalorizar, né, valorizar tudo que Já tem tá me solzinhos? ouvindo? Não, vou fazer Isso, assim. valorizar tudo
das comunidades que foram inferiorizadas, né? Porque retomar nossa própria identidade, né, como povo, porque a colonização em si, quando a gente está falando da contra-colonização, a colonização em si é uma busca, né, por riqueza, uma busca pelo sucesso, por acumulação de material, né? Por acumulação de capital. É isso que está, e as consequências, né, dessa acumulação, e o Gabriel falou sobre isso também, né? Essas mudanças climáticas surgiram desde essa época de colonização e a questão do tráfico de pessoas, o tanto de pessoas que foram jogadas no mar, são o início, né, dessas mudanças climáticas, né, foi a maior tragédia ambiental que aconteceu na humanidade, né? Mas falar, por exemplo, a gente tem da parte dos negros uma questão de negritude, né? É ter orgulho de ser negro, né? Porque ser negro era ser uma coisa, ser um objeto, mais do que isso. Mas agora, quando a gente retoma a nossa cor, nossa negritude, nossa religião, nossos costumes, né? Essa questão de revalorização, de uma conexão com nossos valores, né? Uma conexão pelo que aqueles que nos antecederam deixaram como legado, né? E eu acho que eu li alguns textos do Nego Bispo, né? Eu estava lendo um texto dele, e essa questão de cosmovisão, essa conexão com a natureza, né? A cosmovisão desse povo é uma cosmovisão, parece que eles estão vivendo num outro mundo, totalmente do mundo que a gente está vivendo. Quando você vai ler textos dessas pessoas, falei, nossa, parece que é uma outra planeta totalmente diferente da nossa planeta, a forma que eles pensam, como as que eles enxergam o mundo, né? Eu acho que essa questão contra a colonização seria essa volta, essa retomar, né, essas conexões, essa coletividade. Eu tô Algumas comunidades têm ainda essa questão de coletividade é muito forte, né? No Ocidente não é tão forte. Eu tô aqui no Brasil, eu acho que a colonização, né? O capitalismo, ele realmente cria essas desconexões. Hoje em dia não temos as mesmas unidades, né? As famílias ah, pai e filhos não falam, né? Essa questão da política junto com o capitalismo, né, dividindo, né, desfazendo comunidades, desfazendo coletividade, eu acho que seria nesse sentido. Eu estava aqui, eu estou com minha esposa que é brasileira, acabei de ter um filho de 1 ano, eu percebo quão difícil foi cuidar dele. Eu li um provérbio africano: para você criar um filho, você precisa de toda uma aldeia para criar um filho. Essa questão de comunidade, de conexão, acho que seria isso, né? Eu sinto falta, né, da minha comunidade, dessa coletividade, fez tanto falta para mim nesses últimos anos de criar meu próprio filho, né? Mas eu acho que seria isso, né? Não olhar para o capitalismo, a questão do sucesso individual é uma situação que adoece, né? E a gente parece que a gente está dentro de uma bolha que a gente, mesmo com consciência, a gente nem consegue sair. Mas como fazer isso, né? Eu acho que seria mais nesse sentido, né? Essa questão de desenvolvimento, essa questão de colonização. Eu veria dessa forma. Eu posso fazer uma intervenção bem breve, mas acho que a fala da Andresa e do Samuel me lembraram muito assim do que o Ayrton Krenak fala, né? Tem num dos livros dele, perguntam para ele como é que as populações indígenas vão lidar com a pandemia agora, né? Muito preocupados, assim, e ele retorna dizendo que a preocupação dele é como é que os povos brancos vão lidar com a pandemia, né? Porque os povos indígenas estão acostumados a lidar com as coisas da natureza.
E isso me chama a atenção, muito pelo que a Andresa trouxe, que a gente não. As nossas instituições são coloniais, e uma das instituições coloniais que a gente tem é a ciência, né? Então a gente não pode pegar esses conhecimentos de forma a reificar essa noção de capitalismo que o Samuel traz, né? Então, embora seja uma coisa nova para nós, né? Não é uma tecnologia, não é um dispositivo. Os saberes indígenas, os saberes quilombolas, os saberes afro-americanos, os saberes da América Latina, mas sim novas formas de composição com a natureza, né? E acho que o nosso desafio aqui para o sistema conselhos e para a psicologia em si é como a gente compõe uma relação da psicologia com isso, né? Não que a psicologia vá pegar isso e vá dar novos conceitos e que vai embranquecer esses temas, mas como olha para isso num sentido afetivo mesmo, né? Do que a gente pode aprender e como a gente se relaciona com as coisas. E acho que pensando o atual capitalismo de desastre que a gente vive, né? Essa é a grande chave, assim. Como a gente constrói relações, ou como a dona Haraway fala, né? Como é que a gente faz parentes? Como é que a gente constrói uma família, uma comunidade, dentro das políticas públicas, pensando na psicologia e pensando em gestão de riscos emergentes e desastres. Assim. Acho que fica essa última pergunta no ar para que a gente possa retornar aqui e fazer outros diálogos como esse. Então, nós vamos partindo para o final, né? Para o final da live. E entendo que esse é um momento que foi muito importante, né, para nós aqui do CRP12, e agradecemos, né, em nome do Conselho, a presença e a participação, né, de todas e todos, para que nós pudéssemos levantar questões que são tão importantes e que envolvem a todas e todos nós, que não é só um tema, né, mas são situações que elas estão urgentes e tão necessárias para que a gente pense o nosso compromisso ético-político na psicologia e o nosso compromisso também pensando os próprios direitos, pensando a forma como a gente precisa lidar, né, com questões que, como, né, a gente estava ali escutando tanto Flávia, Gabriel, Jean e também Andresa, né, situações que elas chegam de pronto e acabam arrasando de forma bastante difícil e que a gente precisa encontrar recursos novos para lidar. Né? Então, agradeço em nome do CRP12 e gostaria de abrir para que vocês pudessem fazer falas para que a gente possa encerrar, tá? Então, agradeço e deixo aqui uma boa noite a todas e todos. Posso começar? Muito obrigada a todo mundo. Foi uma noite de muito aprendizado, entender, né, as questões de território que Gabriel e Flávia trouxeram, que essas informações não chegam, né, somente pela mídia de massa. Então, obrigada por trazer também um pouco do trabalho de vocês, da correria que foi, né? E estender também a minha solidariedade a vocês nesse processo. Agradeço também Samuel por trazer um pouco, né, da trajetória de vida que eu acho que dialoga, como eu contei, né, para mim, assim, enquanto atuação profissional, eu preciso elencar a minha trajetória de vida nessa construção profissional. Muito obrigada por trazer a tua trajetória, a tua atuação profissional também imbricada nisso, aprendi muito, né? Yara Maria também, que é conselheira, muito obrigada por trazer, né, essas contribuições no campo da temática e a trajetória do CR frente a isso. Irmê, Renata, quem mais está aqui? Os intérpretes, Iago e Mariana, pelo apoio, pela assessoria. Estou aí disponível para outros encontros, para outras rodas, para o cafezinho. É isso, muito obrigada.
Bom, vou seguindo também a Andresa para agradecer. Foi um momento muito positivo para mim. Agradeço especialmente a Renata, né, e todo o grupo, né, me chamaram para compartilhar, mas eu acho que quando me chamam é um espaço de conselho psicológico, né? Eu não faço parte dessa ciência, nem sei como vou casar minha fala com traumas, com psicologia. Eu vou aparecer mesmo, vou falando da parte da minha própria experiência. E foi um momento onde eu aprendi mais do que compartilhado. Então foi um momento enriquecedor para mim. Eu gosto de espaços que diferente do meu próprio espaço, porque a gente deve estar sempre aberto a aprender. Então agradeço cada um, Andresa, Flávia, Iomê, Renata, Gabriel. Mariana, nossa intérprete, né? E teve outro, né? Iago também. E ela também, Gabriela, agradecer todo mundo e espero estar com vocês em um outro espaço na próxima vez. Obrigado. Eu vou dar sequência, então, como as colegas já falaram, agradecer a todas as pessoas presentes aqui, agradecer a equipe técnica do CRP da 12ª Região, agradecer a Comissão de Direitos Humanos do CRP por ter feito essa composição, e agradecer também pelo debate, porque para nós que passamos muito recentemente pelas enchentes e que a gente trabalhou tanto e tão arduamente nesse processo, é bom um período para a gente parar, e olhar para trás também para o que a gente fez, assim, porque às vezes é tanta coisa, a onda vem tão grande, né, Flávio? Que a gente esquece o tanto que a gente fez e a gente acha que a gente não está fazendo nada pelo tamanho da onda. A gente fica à disposição, né, também para novos diálogos. Eu acho que é super importante a gente problematizar o sistema conselhos, levar essas pautas para o sistema conselhos, para que outros CRs possam não estar mais preparados, mas que tenham mais possibilidades de atuação, né, visualizando o que aconteceu aqui. Eu gostaria muito, a gente procurou no sistema conselhos outras atuações no mesmo sentido, e as que a gente encontrou nos ajudou a compor a nossa. Então, que a gente possa aprofundar esses diálogos, né, entre regiões, entre regionais, para que a gente possa cada vez estar mais adequados nesse processo. Então, muito obrigado a todos, todas e todos. Bom, minha vez então, reforço as palavras dos colegas, agradeço imensamente pelo convite do 12, aqui representado então pela Yara Maria, Renata, Irmê, toda a equipe técnica, né, que auxilia nas construções dos CRs também, nossos intérpretes que nos auxiliaram a garantir inclusão e acessibilidade a esse conteúdo. E quero agradecer muito aos colegas que precederam a minha fala, né, a Andresa, o Samuel e o Gabriel. Gabriel, por todas as construções que a gente vem fazendo junto, por tudo que a gente está inventando, pensando, repensando, e de fato é muito importante esse momento de parar para refletir um pouco sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido, e até essa condição de sair do 07 para falar sobre o que a gente tem construído já permite uma visão um pouco diferenciada também. Quero dizer, Samuel, quando tu falas que tu não fazes parte dessa ciência, fazes sim, né? Eu entendi o que tu disseste, mas a psicologia se faz ouvindo as histórias, ouvindo as narrativas, e agradeço pelo teu relato. Andresa, tu abriste. Ai, eu tô instável, né? Então, meu. Pronto, estão ouvindo? Sim? Sim.
Tá meio instável, então vou antecipar. Tu abriste falando que a vida depende da vida para sobreviver. E em tempo de tanta destruição, tanta morte, a gente tem passado só as voltas dos números das perdas aqui no Rio Grande do Sul. E trazer a psicologia de novo, e mais uma vez, para esse pacto com a vida, para esse pacto com o compromisso social da profissão, é produzir saúde, é promover saúde mental. Então, gostaria também de fechar com essa referência belíssima que tu trouxeste e dizer mais uma vez que nós estamos à disposição nessa caminhada, nessa construção e que foi um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a participação de todos. Estamos, encerrando essa live, né, e acho que levando, né, para nós um conhecimento, uma reflexão muito rica, né, que vai nos organizar na nossa atuação, tanto regionalmente como nacionalmente. Muito obrigada a todos que colaboraram, que construíram essa fala, esse evento, né? E, inclusive, ao pessoal das comunicações, o pessoal que nos ajudou aqui no Sistema Conselho a estarmos presentes agora. Esperamos a próxima. Acho que a gente vai trazer de experiência e de resultado. Esperar a próxima, porque a vida é sempre um aprendizado e a gente tem que estar atento para ele. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Até breve. Até breve. Então, pessoal, eu estou encerrando a gravação e a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigada pela Tá bom. participação de todos. Tenham todos uma boa noite.